Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder do Sistema Internacional e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, super geopolítico, para discussão sobre a guerra ao terror, que é a utilização da base naval de Guantánamo, em Cuba, para detenção ilegal de pessoas por parte dos Estados Unidos da América. Bom pessoal, antes de começar o tema do nosso vídeo de fato, eu queria só dar um recadinho, porque na semana que vem a gente vai chegar em 150 vídeos feitos aqui pelo canal. A gente nem acredita direito que a gente conseguiu chegar nessa marca, uma marca tão importante. E como a gente organizou para o 100º vídeo do canal, a gente vai fazer de 50 em 50 vídeos aqui análises sobre teorias geopolíticas importantes. E o próximo vai ser sobre o Karl Haushofer, até respondendo aí alguns comentários de vocês que solicitaram essa análise sobre essa teoria que é importante, mas que principalmente é pouco estudada aqui no Brasil devido à própria falta de material traduzido, informações relevantes, enfim, a respeito desse autor. Então na semana que vem a gente vai lançar só um vídeo, tá? A gente não vai lançar na quarta, um vídeo a gente vai lançar só na sexta, um vídeo daí um pouquinho mais longo, um pouco mais comprido, como foi o do Mackinder, que foi a teoria que a gente analisou anteriormente, né, do Halford Mackinder. Agora a gente vai analisar a teoria do Karl Haushofer e os impactos, né, enfim, para a Segunda Guerra Mundial, enfim, para estratégias que foram adotadas e porque ele tem reaparecido aí em algumas discussões e alguns debates. Então na semana que vem, lembrando, a gente chega nessa marca super legal de 150 vídeos aqui no canal e a gente vai lançar então só na sexta-feira um vídeo para dar conta de estudar com calma e fazer um bom trabalho, né, com relação à teoria do Haushofer. Bom, voltando para o nosso tema de hoje, né, o que é Guantánamo? Acho que é um bom ponto de partida para a gente começar a nossa discussão. A gente pode dizer que existem duas Guantánamos, e dentro de uma dessas duas existem outras duas, né? Que é um conjunto de coisas, enfim, que acabam levando esse nome, que podem confundir de uma forma ou de outra as análises que a gente pode fazer. A primeira é Guantánamo, a região, né? Existe uma região no sul da ilha de Cuba, em direção ao Mar do Caribe, que durante muito tempo se dedicou à agricultura para fornecer alimentos, né, para toda a ilha daquela região. Inclusive, é dessa região de Guantánamo que surgiu, para essa região, na verdade, que faz referência à clássica música guantanameira, né, quando eu falo lá guajira guantanameira, né, a camponesa, guajiro é um termo cubano para se referir a camponeses, né, então guajira camponesa de Guantánamo, da região de Guantánamo, né? Trata-se de uma região que fica no entorno da Baía de Guantánamo, que é uma baía bem importante. Cuba tem algumas baías. A Baía de Havana também tem um pouco essa característica, que são entradas do mar bem fundas, né, dentro do continente, em formato de falésias, né? Ou seja, não é uma baía no formato de praia, mas são falésias, né? São morros, enfim, que ficam no entorno dessas baías. É o caso da Baía de Guantánamo e da Baía de Havana, por exemplo, né? No caso de Guantánamo, a gente tem a região, a província do sul de Cuba, a gente tem a Baía como um todo e a gente tem a parte inicial da Baía. Essa é a segunda Guantánamo. Geralmente, quando a gente fala de Guantánamo, a gente está se referindo a essa região que é sede da base naval da Marinha dos Estados Unidos de Guantánamo. Então, dentro dessa baía como um todo, existem duas partes, né? A parte de entrada na baía e a parte da baía em si, né? mais para dentro. Foi essa parte de entrada na Baía de Guantánamo que foi cedida para os Estados Unidos pelo governo cubano em 1903, no formato de arrendamento. Os Estados Unidos haviam acabado de terminar a Guerra Hispano-Americana, expulsado os espanhóis das últimas colônias nas Filipinas e também na América Central e no Caribe. Em 1903 ainda ocupavam o território cubano, quando o governo cubano, de forma bem livre e democrática, cedeu essa região de entrada da Baía de Guantánamo para a Força Naval dos Estados Unidos. Na prática, essa base naval que foi instalada ali naquela região controla a entrada com direção à Baía como um todo, que é uma das principais baías da ilha de Cuba, e em razão dessa cessão, que na verdade é um arrendamento, né, como eu disse mais cedo, ficou estabelecido que a soberania territorial permaneceria cubana,
mas a jurisdição territorial, ou seja, o controle social, a prática, né, a vigilância, a jurisdição mesmo que era executada seria feita pelo governo dos Estados Unidos, né, em específico, né, a frase que o pessoal usa, né, é a seguinte: então, por meio do qual ficou estabelecido que Cuba tem soberania sobre a terra, mas são os Estados Unidos que detêm capacidade jurisdicional sobre a base, e aqui direto, né, do tratado de cessão, de arrendamento entre Cuba e Estados Unidos dessa parte, durante a ocupação. Então, enquanto os americanos ficarem lá, eles têm direito de exercer essa jurisdição sobre terras que nominalmente têm soberania cubana. Qual que é o problema? Essa ocupação não tem prazo definido. E justamente por causa disso, enquanto os Estados Unidos ficarem lá, eles vão ter essa capacidade jurisdicional. Então vejam que aí a gente já tem uma questão geopolítica bem importante, porque difere-se, né? É importante a gente entender essa diferença entre soberania e jurisdição. Porque soberania diz respeito aos direitos, né? E de uma forma ou de outra, por mais que tenha sido sob pressão militar, ocupação militar dos Estados Unidos sobre o governo cubano, ainda, né, lá no começo do século, esse tratado foi um tratado entre duas entidades soberanas. Tanto que o Fidel Castro, desde 59, tentava tirar, né, ou seja, retornar essa base naval de Guantánamo para o governo cubano, né, dos Estados Unidos para Cuba, e não conseguiu, porque trata-se de um tratado que estabeleceu esse prazo indefinido enquanto os americanos estivessem ocupando militarmente aquela região. E nesse aspecto, a soberania se distingue da jurisdição. E a jurisdição aqui tem a ver mesmo com essa capacidade de controle social, a capacidade de exercer o controle territorial de uma forma bem policialesca, né? E esses termos, essa diferença entre soberania e jurisdição vai ser bem importante para a gente entender a segunda Guantánamo dentro da segunda Guantánamo, né? Porque se existem duas, a região, né, a região com a Bahia e a base naval americana, quando a gente fala em Guantánamo, que é o tópico desse vídeo, inclusive, geralmente a gente está falando de uma segunda característica, né, de uma segunda instalação que está dentro dessa base naval americana em Cuba, que é o campo de concentração que foi instalado em 2002 dentro dessa base naval. Esse campo de concentração ele também é chamado de prisão ou ainda de campo de prisioneiros, mas na verdade trata-se de uma instalação que tem as formas de campos de concentração, né? Se a gente for lembrar, os campos de concentração que se popularizaram a partir do final do século XIX nas Américas e na África por parte dos colonizadores europeus, antes de serem utilizados na Segunda Guerra Mundial, principalmente, na Primeira e principalmente na Segunda Guerra Mundial, aí na Segunda Guerra Mundial já voltados também para a população civil, esses campos de concentração eles tinham uma característica específica, porque os detidos ali não tinham cometido crimes comuns, mas eles estavam detidos justamente por conformarem parte de forças armadas ou serem considerados aliados de uma força militar oposta à força militar que estava ali prendendo eles. Ou seja, é um mecanismo que foi pensado para o ambiente de guerra. Ele foi criado, na verdade, para guerras coloniais de uma potência metropolitana contra populações originárias que seriam colonizadas, e posteriormente ela foi adaptada na Primeira Guerra Mundial para detenção de prisioneiros de guerra e posteriormente na Segunda Guerra Mundial também para o internamento de população civil. Por isso que é muito importante a gente reforçar que Guantánamo é um campo de detenção. Ele é um campo de concentração, não é só uma prisão, porque quando a gente fala prisão, na verdade a gente está pensando justamente nos crimes comuns, né? na criminalidade comum de uma forma ou de outra. Criminalidade comum que permite, né, ou que prevê como fundamento que quem tenha cometido o ato criminal tenha direito a um devido processo legal. Né? Que exista toda uma presença da justiça, uma organização da justiça para entrega. Se de repente aquela pessoa, por exemplo, foi acusada, como foi muito bem trabalhado recentemente no caso Evandro, né, pelo Ivan Mizanzuki, se aquela pessoa ela foi acusada de forma injusta, é o processo penal que teoricamente daria a chance daquela pessoa ter a justiça entregue para ela também. O acusado também recebe, de uma forma ou de outra, um tipo de justiça, mesmo que tenha sido considerado culpado e receba a penalidade por causa disso.
Esse não é o intuito dos campos de concentração. Os campos de concentração justamente têm o intuito de internar pessoas que são consideradas, então, pessoas ligadas às outras forças armadas ou a outra força com a qual eu estou combatendo e que não podem ser liberados justamente porque vão ser peças importantes para esse outro grupo, digamos assim. E por isso que os campos de concentração dos nazistas em específico causaram tanto horror, porque o campo de concentração para prisioneiros de guerra ele já era aceito na sociedade europeia, principalmente, né? Agora, o campo de concentração para a população civil, que foi utilizada pelos europeus contra os africanos, aqui na América Latina, e também pelos Estados Unidos e pelo Canadá, contra indígenas, aqui no Brasil, contra migrantes da fome no Ceará, por exemplo, ou aqui na Guerra do Contestado, lá no sul do Paraná e norte de Santa Catarina, esses campos de concentração que foram utilizados, né, contra a população civil nunca tinham sido utilizados na Europa contra a população civil. E esse é o horror, de uma forma ou de outra, dos campos de concentração, porque a população civil, na prática, não pertence a um grupo ou outro. Você incumbe essa pessoa de ser membro pertencente a uma guerra sem que essa pessoa haja com relação ou esteja envolvida nas práticas das Forças Armadas desse grupo. Por isso que muitos autores chamam os regimes fascistas de regimes suicidários, né? Ou seja, são regimes que atacam a própria população. E isso é um dos elementos que constituem a prática de genocídio, por isso que é tão importante a gente falar disso hoje no Brasil, né? Esse é um aspecto importante para a gente pensar a respeito de Guantánamo e por que esse campo de concentração ele é tão importante para a gente pensar a segurança internacional, né? Esses campos de concentração, campos de prisioneiros, enfim, de guerra, já tinham sido utilizados pelos Estados Unidos, como eu disse, na Segunda Guerra Mundial contra populações de origem japonesa e alemã no seu território. O próprio presidente George Bush, na época, que era presidente americano na época, né, se refere a esses precedentes num livro dele, que são as memórias que foram publicadas da presidência, que é esse livro aqui, Momentos de Decisão, do George Bush. Lá na página 222, ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui só a citação, ele diz o seguinte: em 13 de novembro de 2001, assinei um decreto presidencial determinando que tribunais militares deveriam julgar os terroristas capturados. O sistema se baseava bastante no que havia sido criado por Roosevelt em 1942, que julgou e condenou 8 espiões nazistas infiltrados nos Estados Unidos. A Suprema Corte defendeu de forma unânime a legalidade desses tribunais, né? Nesse livro aqui, o Bush reconhece... ele não reconhece os campos de concentração que foram utilizados contra a população civil. Ele estabelece esse precedente dos espiões nazistas que seriam inimigos de guerra a partir de 1942. Mas ele estabelece um paralelo com essa situação de guerra para estabelecer aquilo que ele chamou de centro de detenção, que não é só uma prisão para a pessoa cumprir uma pena que lhe foi entregue pelo sistema de justiça, mas é um centro de concentração, na qual a legislação aplicada não é a regular, é um estado de exceção. E esse é um dos pontos centrais daquilo que é o centro de detenção de Guantánamo. Trata-se de um ambiente em que as regras normais para situações de conflito ou de crime não são respeitadas. Trata-se, como a gente já disse, de um pedaço de terra de soberania cubana, mas com jurisdição do governo dos Estados Unidos, que não devolve, apesar de pedidos do governo cubano, uma jurisdição que é exercida por meio da Marinha Americana e que, portanto, é submetida a regulamentos militares. A gente percebe aí diversas camadas e mais camadas de território jurídico político, como definiria o Rogério Hesbert, o que acaba criando um looping jurisdicional que permitiu, em pleno século XXI, que um campo de concentração fosse instalado por parte dos Estados Unidos em terra cubana contra pessoas acusadas de se envolverem em grupos ou atos terroristas, sem que essas pessoas estivessem comprovadamente relacionadas a atos já ocorridos. Nesse mesmo livro de memórias, aqui o Momento de Decisão, o Bush aponta para motivações que levaram o governo americano a estabelecer o campo de concentração lá em Guantánamo. Tem alguns trechos aqui que eu também retirei ali da obra, que ele fala o seguinte: ficou evidenciada a necessidade de uma nova política para lidar com os terroristas capturados, diz o Bush.
Nesse novo tipo de guerra, a fonte mais valiosa de informação estratégica sobre potenciais ataques são os próprios terroristas. Em meio ao fluxo constante de ameaças após o 11 de setembro, o Bush diz, né, eu me deparei com as decisões mais cruciais que tomaria na guerra contra o terror. Na página 220, ele estabelece justamente esses procedimentos. Onde manter combatentes inimigos capturados, como determinar o status jurídico deles e garantir que finalmente enfrentassem a justiça, além de descobrir o que sabiam sobre ataques futuros, de modo a proteger o povo americano. Ele diz também na página 221 que a Al-Qaeda não se adequava à qualificação para invocar a proteção jurídica de Genebra. O propósito dos acordos de Genebra sobre as regras de comportamento na guerra era prover incentivos para os Estados-nação que travassem guerras de acordo com um conjunto determinado de regras que protegessem a dignidade humana e a vida inocente e punir combatentes que não as cumprissem. No entanto, os terroristas não representavam um Estado-nação. Não eram signatários da Convenção de Genebra, o modo de operação e a matança intencional de inocentes desafiavam os princípios de Genebra. Se a Al-Qaeda capturasse um americano, ele não seria tratado com dignidade. Em realidade, esse é um dos pontos centrais que a gente tem que debater e entender sobre a própria guerra ao terror. Ela envolveu diretamente geopolítica, direito e estratégia, o uso da força. Porque, na realidade, a guerra global ao terror e as guerras preventivas, que criaram um paradigma que depois foi seguido por diferentes países, inclusive está tentando ser inscrito na formação, né, na estrutura do Estado brasileiro hoje por esse governo genocida que está no poder, foram, na verdade, resultado de uma tese jurídica que teve a capacidade de realizar mudanças muito importantes, não apenas na percepção dos países a respeito da questão de segurança nacional, mas também com relação às práticas de segurança que poderiam ser adotadas desde então, como essa de predicabilidade da possibilidade de penalizar alguém por atos que ainda não aconteceram. O professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, né, acho que uma das maiores referências em funcionamento do sistema internacional hoje, detalhou um pouco desse processo nesse livro dele, chamado A Desordem Mundial, o espectro da total dominação, guerras por procuração, terror, caos e catástrofes humanitárias, quando ele fala o seguinte, ele diz o seguinte: os prisioneiros de nada haviam sido formalmente acusados e direito nenhum tinham. A alegação da Casa Branca consistia no fato de que Guantánamo não era território sob a soberania dos Estados Unidos e, portanto, não estava submetido à jurisdição de suas cortes de justiça nem às leis internacionais. Em outro trecho, o Muniz Bandeira vai falar o seguinte: o estabelecimento offshore, né, fora do seu território, do campo de concentração na base naval de Guantánamo, em Cuba, e a criação da figura de unlawful enemy combatant, né, combatente inimigo ilegal, ou que não segue as regras, né, visaram exatamente desrespeitar as leis dos Estados Unidos e as leis internacionais, as convenções de Genebra e a Convenção da ONU sobre tortura e outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos ou degradantes, deixando os cativos, vai dizer o Muniz Bandeira, qualificados hipocritamente de detidos, à mercê dos militares e dos inquisidores da CIA e dos serviços de segurança e inteligência. Essas teorias que foram produzidas pelos Estados Unidos, foram instrumentalizadas pelos Estados Unidos na guerra ao terror, fizeram com que a situação dos detidos em Guantánamo se desenvolvesse para uma difícil realidade. Eles não são prisioneiros comuns, inclusive porque muitos deles foram alvo de desaparecimentos secretos. Ou seja, eles foram sequestrados por agentes da CIA ou das Forças Armadas Americanas ao redor do mundo, os batalhões de operações especiais, mas também não estão sujeitos a nenhum processo penal, porque mesmo havendo o tipo penal de terrorismo doméstico nos Estados Unidos, esses detidos em Guantánamo nunca chegaram a ser incriminados formalmente, porque assim eles teriam direito a um processo justo e as provas criadas por meio de tortura, por exemplo, seriam desqualificadas no processo judicial ao qual eles fossem submetidos. Nesse sentido, a guerra ao terror como uma guerra global, que tinha o campo de batalha principal no Afeganistão, mas que não se resumia apenas ao território do Afeganistão, foi uma teoria jurídico-política utilizada pelo governo Bush, que ainda não foi revogada pelos sucessivos presidentes dos Estados Unidos. O Barack Obama, o Donald Trump e o Joe Biden têm cada um uma visão a respeito do tema, mas não conseguiram ou não fizeram nada de forma voluntária para alterar o funcionamento desse campo de concentração.
Bom, todos esses loopings jurídico-militares foram fundamentais para a gente compreender, são fundamentais para a gente compreender todos os problemas levantados até hoje com relação a esse campo de concentração. Recentemente, por exemplo, soube-se que 5 ex-detidos em Guantánamo estavam fazendo parte do recente governo dos Talibã no Afeganistão, enquanto que cerca de 82% dos internos tinham sido detidos por falsa identificação ou por terem sido entregues a autoridades americanas por caçadores de recompensa ou serviços secretos de países como Malásia, Síria e Egito, além de outros vários países, sem nenhum tipo de verificação a respeito do real envolvimento dessas pessoas em questões de terrorismo. Ainda durante o governo do Barack Obama, o Partido Republicano no Congresso lá dos Estados Unidos tornou ilegal ao presidente dos Estados Unidos retirar recursos dedicados a esse campo de concentração, independentemente do seu pertencimento partidário. Isso fez com que até hoje a resolução da questão de Guantánamo dependa de uma série de resoluções que vão envolver alterações estruturais na agenda jurídico-política dos Estados Unidos dentro e fora do seu território, se eles quiserem algum dia se livrar desse campo de concentração, esse âmbito de exceção que é Guantánamo. A utilização da tortura por parte da CIA e dos militares, assim como a violações dos direitos humanos por parte de empresas privadas em Guantánamo, são fartamente registradas e promoveram toda uma nova onda de reflexão a respeito dos direitos humanos, algo que a gente tem que refletir agora a respeito. Bom, pessoal, é isso. Essa foi uma semana tensa para todo mundo. A gente viu práticas eugênicas que desrespeitam os direitos humanos, violam esses direitos humanos acontecendo no Brasil, na verdade sendo reveladas, né, com a anuência do nosso governo. Então eu espero que essa discussão sobre Guantánamo também nos ajude a refletir um pouco sobre a nossa situação aqui no Brasil. É isso, obrigado e até semana que vem.